O ano era 2023. A pandemia, lockdown e outras restrições sanitárias estavam dando o seu último respiro. Mas, apesar disso, o povo brasileiro estava começando a perceber que as coisas não iam melhorar. As trombetas anunciavam o fim dos auxílios. Os executadores de dívida estavam livres para cobrar os juros e boletos atrasados. E a inflação estava impiedosa depois de 2 anos de impressão a rodo de dinheiro por todos os governos do mundo. Diante de todo esse caos, um pequeno grupo de pessoas enxergou e desenvolveu um produto que seria capaz de esquecer momentaneamente os problemas, te dar alegria e o principal, que era trazer dinheiro a uma população tão devastada. Mas afinal, qual era o nome desse produto? Ele tem diversos nomes, mas o principal nome dele era a Esperança. Dá pra fazer uma grana muito rápido. Aí apostei 500 em 1110. Ela acha que vai fazer uma renda extra apostando em futebol. Blaze seria uma fraude, um golpe gigantesco para roubar dinheiro de pobre. Era a filha dela que estava me ligando e ela estava tão desesperada que ela não conseguia me explicar. Eu gostaria muito que alguém me apresentasse provas disso. Até que alguém pegou o telefone dela e falou assim: Jéssica, Ângela se matou. Mas eu só quero que vocês entendam que no fim das contas eu só estava tentando fazer o meu trabalho. Apesar do mercado de cassino e jogos azar no Brasil ser proibido há quase um século, as apostas esportivas sempre foram um mercado cinza e, com a pandemia, a maioria dos clubes vendo seus estádios e caixas vazios foram atrás de uma solução para continuarem vivos. E uma dessas opções foram as apostas esportivas. Em 2018, as apostas esportivas foram oficialmente regulamentadas no país e com isso se criou uma brecha que de forma indireta aprovava o mercado de cassino no Brasil. Já em 2023, as apostas estavam fazendo 100 bilhões de dólares por ano por todo o mundo. E com essa crescente absurda e bilionária, é claro que os abutres cresceriam os olhos. No meio do mar de ganância dos donos para conseguir mais jogadores, o nível de crivo para recrutar dos novos influenciadores baixou drasticamente. Ninguém mais estava se importando com a honestidade dos blogueirinhos em fazer as propagandas ou sequer a idade majoritária do seu público. Com isso, começou a se criar uma polêmica bem grande entre fãs e criadores sobre a forma como eles ganhavam dinheiro das apostas. Muitas pessoas começaram a acusar seus ídolos sobre estarem ganhando com a perda dos seus fãs, mas a maioria dos influenciadores falavam que não tinha nenhum tipo de ganho sobre a perda dos seguidores. Fora as outras polêmicas de saques não poderem ser realizados, as apostas ganhas que não foram pagas e todos sempre tentando se esquivar sua culpa dizendo que eram meros contratados pelas plataformas. Mas é claro que toda história sempre vai ter um lado A e um lado B. Sobre os influenciadores ganharem dinheiro a custo da galera. Conforme você clicar no meu link, ou que seja, suas percas, eu ganho dinheiro. E não, se eu fizer vídeo no YouTube, eu tenho um valor fixo por isso. E é assim que eles me remuneram. Não existe dinheiro com suas percas. Se você ganhar ou perder, não muda nada do meu contrato. As acusações sobre o que a galera tá falando aí é totalmente falsa. Oferecendo pra mim alguma coisa relacionada a cassino aí. A cada 2.000 depósitos, né, eu ganho 10 mil reais, tá ligado? E podendo chegar até 100 mil reais. Mas o que você tem que entender é que sempre quando tem um estímulo financeiro por trás da coisa, seja ela qual for, é só você se parar pra pensar, cara, eu acho que tem algo errado aí. Mas, independente da forma como os afiliados ganham dinheiro com as apostas hoje, o mundo dos jogos de azar ainda tem muito mais sujeira. A grande parte das casas de apostas esportivas hoje são sediadas oficialmente fora do Brasil, em países que são verdadeiros paraísos fiscais. Pois além de se livrarem de pagar qualquer centavo ao governo brasileiro, eles conseguem rodar jogos de azar, como Tigrinho, Aviator, entre outros jogos que dependem exclusivamente de sorte e que são desde 1946 totalmente proibidos no Brasil. Hoje, os cassinos são mais do que uma simples diversão. Um cassino virou um sinônimo para vícios, fome e vidas destruídas. Não era comum, alguns meses atrás, acessarmos a internet e se depararmos com alguma notícia falando sobre os malefícios do mercado de cassino aqui no Brasil. Na grande maioria das vezes, quando eu me trombava com essas informações, eu nem dava bola, afinal aposta quem quer. Porém, vendo alguns estudos que saíram recentemente, parece que as coisas estão chegando num ponto sem mais volta para os apostadores. A população não só do Brasil, mas sim de todo o planeta, está tendo uma diminuição na sua renda de até
15% com as apostas online. Os ricos, classe média e principalmente os mais pobres estão escolhendo fazer sua fezinha ao invés de botar mais comida na mesa ou economizar esse dinheiro. E isso sem falar nas dívidas de empréstimo, cheque especial e cartão de crédito. Esse número é completamente bizarro de se imaginar. As pessoas estão cada vez mais imersas em um vício que corrói e destrói as riquezas de famílias inteiras em pouquíssimos meses. Tudo por uma primeira esperança de recuperar o dinheiro gasto nas apostas e às vezes até ganhar a vida apostando. Apesar disso ser completamente óbvio para alguns, para a grande maioria dos apostadores não sabem que a casa sempre vence no longo prazo. Afinal, não é isso que a televisão, o rádio e os influenciadores querem que você saiba. Pois o problema das apostas no Brasil começou muito antes dos cassinos online. Quem aqui não conhece um parente, tio, que sempre faz algum joguinho nas casas lotéricas? Sempre deixa algum dinheiro que está sobrando para apostar na Mega Sena e, dependendo do seu nível de fanatismo, deixa praticamente todo o seu dinheiro na aposta que vai mudar a sua vida. Para pior, com certeza. Pois, para se ter uma ideia, a chance de cair um raio na sua cabeça durante toda a sua vida é de 1 em 1 milhão, praticamente impossível. Mas ainda assim, suas chances de ganhar na Mega Sena são 50 vezes mais baixas ainda do que um raio arrebentar o seu coco. As apostas da lotérica, apesar de não serem tão viciantes, são completamente destruidoras a longo prazo, causam tanta miséria e destruição de riqueza quanto os cassinos online. Porém, as vítimas das apostas offline são praticamente inexistentes quando olhamos em comparação com as bets no online. E é claro que isso tem um motivo: o rei ainda não ganha o suficiente para cobertar esse mercado. O rei começou a sua caça aos envolvidos com jogos de azar com a prisão da musa das apostas, Deolane Bezerra, e sua mãe por envolvimento com jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Antes disso, tivemos a prisão do casal do Instagram, Paulinha Ferreira e Igor Ferreira, por divulgarem o jogo do Tigrinho, mas a verdadeira joia da coroa foi a nova regulamentação das casas de apostas esportivas, que agora terão que pagar mais de 30 milhões para poder operar no Brasil a partir de 2025, além de proibir a divulgação de influenciadores com público menor de 18 anos, o que vai fazer metade dos youtubers voltarem a chorar pelo seu trabalho pagar mal. Também temos na lista da nova lei: os jogadores viciados e seus parentes de até 2º grau não podem mais apostar, influenciadores não podem mentir sobre a chance de ganho, fazerem apostas parecerem coisas descoladas, dizer que apostas é um investimento / alternativa ao emprego, as bets terão que fazer campanha para desincentivar o vício em apostas, acabou completamente os bônus para qualquer tipo de depósito e vitória, exigir o cadastro da biometria e foto do rosto, assim como é hoje nos aplicativos financeiros e bancários, e o fim dos atletas e juízes poderem apostar nos jogos em que eles participam. Porém, para a alegria de muitos, é claro que não tem nada falando dos amigos e nem parentes. Apesar destas leis parecerem extremamente restritivas para as casas de aposta, mais de 130 novas casas já pediram solicitação para abrir suas operações no Brasil, incluindo as redes de televisão como Globo, Band, SBT e o próprio Banco da Caixa, que hoje é detentor do monopólio dos jogos de azar no Brasil, mais conhecidos como lotérica. Para mim, estas novas leis podem se resumir em retirar as crianças e adolescentes das apostas e criar uma legalidade para quem conseguiu ficar rico com as apostas no Brasil. E a longo prazo, isso aumentará os viciados, pois agora serão exibidas propagandas 24 horas nas televisões. E tudo indica que será tão fácil fazer uma aposta quanto investir no CDB do seu banco. E é claro que não vai parar por aí. Com os números de viciados e lucro aumentando, só haverá uma única saída: as apostas voltarão todas para o colo do rei, onde ele poderá vigiar, controlar e calar aqueles que questionarem suas decisões. Eu sou o Operação Black e esses são os fatos.